começando mais um programa Renomados, o programa que explora histórias inspiradoras de pessoas que têm transformado a nossa sociedade. Hoje eu estou recebendo aqui ele que é de Pato Branco, do Paraná, superintendente regional do DENIT, isso? Exato. Hélio Gomes, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação vir aqui conversar contigo. O prazer é todo meu e hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre o Hélio como coordenador, né, superintendente, perdão, mas eu também quero conhecer um pouquinho do Hélio como pessoa, saber um pouquinho da tua história, como foi a tua trajetória até você chegar ao momento que você está hoje. Né? O Hélio é engenheiro civil, isso, Hélio? Conta Exato. Um pouquinho para nós aí da tua história. Sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, né? E eu vim de Pato Branco, na época era um município pequeno, lá nos anos 80, e na verdade na época não tinha essa quantidade de universidades, de cursos superiores no interior, como está acontecendo hoje em dia. Então era muito comum as pessoas virem para a capital justamente para buscar a sua formação. E foi o que aconteceu comigo. Para quem está nos acompanhando e não conhece aí o estado do Paraná, o Pato Branco fica na região sudoeste, né? Perfeito, sudoeste. E aí o Hélio veio para Curitiba, que é a capital, para estudar. Exato. E acabei fazendo minha trajetória profissional e a minha história de vida aqui em Curitiba, né? Aqui na capital. Mas já vem de uma família de engenheiro. Seu pai também era engenheiro, é isso? Meu pai também foi engenheiro, trabalhava na área de infraestrutura, no departamento de estradas de rodagem, que é regional, né, que são das rodovias estaduais. Existe até hoje em dia, depois a gente consegue esclarecer bem, mas existe assim uma diferença que as pessoas às vezes não conhecem, que são rodovias estaduais, federais e municipais. Então, nós do DENIT, que é um órgão nacional, nós cuidamos das rodovias federais no Paraná. Então, essa paixão aí pelo trabalho que você desenvolve hoje já veio ali através da família, né? Do seu pai. Perfeito. Isso é uma paixão que já começou lá na infância. Isso. Quando eu morava lá no interior do estado, eu morava dentro do pátio do DR, onde tinham equipamentos, tinham máquinas de pavimentação, e desde criança eu já brincava nos finais de semana, já era ambientado até com o cheiro do asfalto, que muita gente não gosta, mas eu estava até ambientado já devido à convivência dentro de um próprio pátio de obras, né? Um pátio de manutenção do governo do estado. Que bacana, Hélio. Então você já vinha se preparando desde a infância aí para esses grandes projetos aí de infraestrutura. Sem saber, eu acho que foi... Sem saber, né? Sem saber, a gente não consegue adivinhar. A gente conversava aqui nos bastidores justamente sobre isso, é como a trajetória de vida da gente muitas vezes nos prepara para a gente assumir as posições que a gente assume na nossa vida em determinados momentos, né? É interessante isso. Isso dá um programa à parte, viu? É bem interessante, gente. Eu gostei dessa parte, não tinha pegado ali que tu já brincava de projetos quando era pequeno. E como é hoje, então, lidar com grandes projetos? Olha, a gente acaba se direcionando a algumas áreas, até pelo momento do país. Hoje o país acordou lá quando iniciaram os preparativos para a Copa do Mundo, para os preparativos para a Olimpíada aqui no país, que nós precisávamos de infraestrutura. Além dos estádios onde foram desenvolvidas as atividades, nós precisamos de infraestrutura para deslocamento. Começamos a notar a dificuldade e o período que nós ficamos sem o desenvolvimento de novas rodovias, aeroportos, portos, hidrelétricas, tudo envolvendo grande porte, né? Até mesmo pontes, obras de artes especiais, como nós chamamos. Então nós vimos que o país estava atrasado nesse ponto e nós começamos uma nova etapa, uma nova fase, que a infraestrutura despertou no país a necessidade e o interesse das pessoas a partir da... É preciso inovar também, né, Hélio?
trazer ideias criativas e está sempre trazendo inovação, principalmente nessa área de infraestrutura, né? Então, a criatividade ali, ela anda junto com vocês, né, nesses projetos. Desenvolvimento da tecnologia. Exatamente. Então, nós temos que acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, nós temos que investir e, com isso, a gente vem acompanhando uma grande evolução na parte de infraestrutura. Nós estamos num período aqui no país que nós estamos na transição entre o pavimento flexível, que é o asfalto, que a gente também conhece, passando para a etapa que é a fase das rodovias em pavimento rígido, que são as de concreto. Então, é bem esse período que nós estamos passando e é desenvolvimento de tecnologias, adaptações que nós temos que ter de acordo com a evolução, né, com os meios de transporte que vão ficando mais pesados, os caminhões hoje estão muito maiores, muito mais robustos e que exigem uma tecnologia de pavimento ainda melhor. Com certeza. Você me contava aqui nos bastidores sobre um projeto que você implementou, que teve um grande impacto aí, que me impactou. Conta um pouquinho para nós como é que aconteceu. Essa foi uma etapa bem interessante. Nós recebemos do governo do estado, então, umas rodovias que estavam delegadas ao governo do estado e foi o período do fim das concessões dos pedágios no Paraná. Um período de transição. Esse período de transição seria aproximadamente de até 6 meses para nós comandarmos as rodovias aqui, nós cuidarmos dessas rodovias. Para vocês cuidarem durante esse período. Isso. O DENIT do Paraná, ele cuidava até então de 1.600 quilômetros de rodovias. Nós recebemos daí, após o fim das concessões, 4.300 quilômetros de rodovia. Qual que foi o grande impacto? Nossa equipe se manteve a mesma, todo o dispositivo de supervisão, de apoio que nós tínhamos era para os 6.600 quilômetros. E de um dia para o outro recebemos essas rodovias que até hoje ainda continuam com a gente. Algumas já iniciaram uma nova concessão, mas nós ficamos pelo menos por 2 anos com as rodovias que eram para ficarmos 6 meses. E o grande desafio foi implementar a manutenção dessas rodovias com o mesmo recurso financeiro que nós tínhamos no ano anterior. Então, nós tivemos que motivar a equipe, nós tivemos que aumentar a capacidade de desenvoltura da manutenção, nós tivemos que aumentar a nossa capacidade produtiva, tivemos que triplicar a nossa força de trabalho, né, mantendo sempre a mesma equipe. Para isso foi necessário muita motivação, muito envolvimento de toda a equipe e correr atrás de recursos. Esse foi o principal fator. O que você atribui assim, resultados tão diferentes que vocês tiveram durante esse período? Assim, quais foram as ações que você pode compartilhar conosco que vocês inovaram, né? Trouxeram assim, de criatividade para esse projeto assim, para implementar durante esse período? Veja só, nós tivemos que primeiro fazer uma licitação. Todas as obras contratadas são por processos licitatórios. Nós somos acompanhados pelos organismos de controle, então nós tínhamos que fazer tudo muito claro. E para isso a gente lançou aí em torno de 20 editais de manutenção para essas rodovias. Então nós tivemos que elaborar, nós não tínhamos histórico dessas rodovias, nós não recebemos o histórico de como ela estava, então nós tivemos que num prazo muito rápido, assim, num prazo recorde. Curtíssimo, porque vocês não tinham informações, né? Nenhum tipo de informação de como estava o pavimento, do que tinha sido feito anteriormente, nós simplesmente recebemos as rodovias como estavam, do dia para a noite. Então nós tivemos que fazer essas licitações, fazer os levantamentos, um prazo recorde. Tivemos que saber quais eram os níveis de esforço dessa rodovia, nós tivemos que entender, nós fomos pesquisar, fomos atrás até de engenheiros que já estavam aposentados, profissionais que tinham a expertise da época, então nós fomos atrás para conseguir dar uma condição de manutenção, uma condição mínima de manutenção. Foi um super desafio, né, Hélio?
Equipe inteira se Para a equipe envolveu. toda. Eu lembro que quando a gente chegou ao final do primeiro ano, eu falei, vocês estão completamente capacitados agora, de agora em diante, para assumir qualquer desafio a nível nacional. Vocês acabam de incorporar ao currículo de vocês um grande desafio que vocês superarem, que vocês devem colocar. Atendemos as rodovias do Paraná com as condições de manutenção e com os mesmos recursos que nós tínhamos no ano anterior para apenas 1.600 quilômetros. Resultado diferente. Sensacional. Parabéns realmente para a equipe de vocês. E quais são as tuas expectativas agora, Hélio, para o desenvolvimento futuro assim, das rodovias de infraestrutura do Paraná? No Paraná nós temos, hoje em dia, nós podemos falar que é um estado que vai ser um grande canteiro de obras. Então nós temos as concessões que estão sendo cedidas, né, para as empresas, seriam as nossas novas concessionárias, elas já começaram a trabalhar em alguns segmentos, então elas vão precisar de profissionais, elas vão precisar de equipes nas mais diversas áreas. Então, principalmente os profissionais ligados à infraestrutura. Nós, então, teremos dentro das concessões muitas obras, eles têm um período de 8 anos para realizar todas as obras, mas o DENIT continua com as suas ações e nós temos diversas obras já em andamento no Paraná, então nós temos acumulado, se nós pegarmos as obras das concessões, mais as obras públicas do DENIT que são terceirizadas, nós teremos um grande canteiro de obras. Estamos precisando muito de profissionais experientes nessa área de infraestrutura. É uma dificuldade até acharmos profissionais capacitados, eles estão num momento de muita alta, de muita procura. Compreendo. Para quem está nos assistindo e está se perguntando o que significa todas essas obras que o Hélio Gomes está falando para nós aí, que estão em desenvolvimento, qual é o impacto na vida das pessoas, Hélio? O que isso representa? Por que esse órgão tão importante, né, impacta tanto e de que forma que impacta na vida das pessoas? Então, hoje nós temos um volume de veículos e capacidade de veículos de carga também muito superior ao que era projetado lá nos anos 80 até nos anos 2000. Então nós tivemos um volume de veículos muito maior. Até houve uma queda na parte de passageiros que utilizavam transporte público, transporte de ônibus, Sim. né? Então ele teve uma queda porque aumentou muito o número de veículos. E é lógico, as viagens hoje em dia estão muito mais demoradas e necessitam rodovias muito maior, com uma capacidade muito maior. Então nós estamos, na verdade, correndo atrás aí de um período que houve de estagnação, lá nos períodos de crise histórica, lá dos anos 80, 90, para a gente tentar deixar a infraestrutura ainda com maior capacidade. O número de outro número interessante, então o número de passageiros que utilizam a aviação também cresceu muito. E o que acontece? Nós temos que capacitar ainda mais aeroportos. Então, o nosso deslocamento, a necessidade de desenvolvimento do país. O Paraná é um país ainda que depende das atividades agrícolas, o transporte desses veículos que eles acabam melhora trazendo. Também o escoamento, né, do transporte agrícola. Com toda certeza, com toda certeza. Sempre nos falam, a gente sempre ouve falar, não, mas o transporte ferroviário seria o ideal. Enfim, a realidade do nosso país é que o transporte rodoviário, o rodoviarismo impera dentro do Brasil. E tem as suas motivações econômicas, suas motivações até por relevos, né? Então, extremamente necessário o foco, o desenvolvimento na infraestrutura. E melhora também a segurança também de viajar nas estradas, aumenta também a quantidade de geração de emprego. Muito, né, Hélio? Muito. É legal a gente falar sobre o que significa aí, tantas obras, né, tantos projetos para a melhora da infraestrutura das nossas estradas e o quanto isso vai refletir na vida das pessoas e o porquê que vocês fazem isso, como que vocês fazem isso. Eu quero extrair de você, assim, como que tu tem as ideias para essas melhorias, como que funciona essa parte mais humana, assim, além do projeto, sabe? Perfeito. No que tu te inspira, como que tu vê, assim, poxa, eu vou
seria interessante a gente fazer um projeto assim, pensando em como que as pessoas vão ser impactadas com isso. Nós nos baseamos inicialmente, até mais friamente, na trilogia Segurança, Conforto e Fluidez. Mas é lógico, dentro do número de usuários que nós temos hoje, nós temos que pensar também num projeto que nós estamos iniciando a nível nacional, que é um projeto de sustentabilidade. Bacana. Esse projeto de sustentabilidade, ele está ainda embrionário, porém nós queremos fazer uma conscientização. Como existe nas escolas uma conscientização, e nossa equipe acaba fazendo uma conscientização do trânsito, do comportamento dos motoristas, nós estamos também iniciando um projeto para fazer as rodovias limpas. Nós temos muito lixo nas rodovias, né? E isso impacta, principalmente o plástico, né? Ele impacta diretamente nossos sistemas de drenagem e no próprio meio ambiente. Então nós estamos iniciando agora aqui um modelo aqui no Paraná para fazer uma campanha nas escolas, principalmente, para, além da educação de trânsito, a educação ambiental também de sustentabilidade. É lógico, isso nos torna mais humanizados, mais ligados à população, mais ligados à sociedade. Então nós temos também essa preocupação. Com certeza. E os projetos de desenvolvimento, eles são estudos que nós verificamos para onde que estão a fluidez do tráfego, qual é o ponto principal, e para isso nós temos que fazer planejamentos, daí com a parte de aumento de capacidade, duplicação de rodovias, melhor manutenção. Então, tudo requer muita pesquisa, muito planejamento. Então, nossa equipe hoje não se restringe só a engenheiros, ela é multidisciplinar. Nós precisamos muito entender esse contexto. Que bacana. Hélio, agora pensando aqui, tu estava falando, me veio a pergunta que eu vou fazer para você agora. Sempre que a gente assume um projeto novo, ou está em uma posição ali que você tem que coordenar algum projeto, você tem a ideia do resultado, né, que você quer deixar. Como que você se enxerga daqui a alguns anos, né? Ou qual o legado que você gostaria de deixar com a realização dessas obras? Como que você quer ser lembrado? O Hélio do DENIT, que fez isso e isso, proporcionou isso para nós. Olha, quando você está totalmente envolvido com o projeto, você acaba não olhando muito essa visão. Você me fez refletir aqui e eu diria para você, eu gostaria que eu fosse lembrado como período de superação, um período em que houve uma transição de rodovias, do nosso meio de transporte principal, que são as rodovias, para um estágio melhor. Nós demos mais fluidez. Eu gostaria de ser lembrado como se, olha, superação de desafios. Foi aquele período assim que nós tivemos que realmente trabalhar triplicado e dedicar o nosso dia a dia, respirar esse dia a dia, conviver com a população. Eu procurei, dentro da minha gestão, agora como superintendente, eu vou até o local, eu transito sempre pelo Paraná para saber como estão as nossas rodovias e ver essas dificuldades. Então, eu acho que eu gostaria de ser lembrado como mais próximo das rodovias, um engenheiro que esteve lá, verificou a realidade atual. Acho que isso já seria um grande legado, mas tudo isso atribuído a uma ótima equipe que eu tenho junto comigo. Com certeza. Hélio, deixa um recado para os futuros engenheiros que estão ali na faculdade ou que estão assistindo aí a nossa entrevista, nosso programa Renomados, deixando um recado realmente sobre a carreira, sobre os sonhos, o que você gostaria de dizer para essas pessoas que estão iniciando agora nessa trajetória aí da engenharia civil? Olha, a engenharia é realmente uma profissão apaixonante. Quando nós estamos lá no início do nosso curso, da nossa formação, a gente visualiza a construção de casas, edifícios, né? Mas é muito mais do que isso. Nós temos que abrir o olho que é muito mais do que isso. Eu sou concursado do governo federal, sou um analista de infraestrutura
Eu fiz uma pós-graduação na área de infraestrutura rodoviária e trabalho no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então eu tenho minha vida profissional, uma grande realização, e eu gostaria de conseguir transferir para vocês essa motivação, essa paixão pelo curso, essa paixão pelas necessidades de infraestrutura. Engenharia hoje é infraestrutura. Nós precisamos imaginar que nós não iremos somente construir grandes residências, grandes edifícios. Nós precisamos construir hidroelétricas, nós precisamos construir pontes, aeroportos, nós precisamos rodovias triplicadas com novas tecnologias. Então, estudem essa área. Eu deixo as portas abertas do DENIT para vocês nos conhecerem. Recebemos há poucos dias uma equipe do Colégio Militar do Paraná aqui, e eles ficaram muito entusiasmados, passaram de sala em sala para conhecer os nossos trabalhos. Fica o convite a vocês, façam um contato com a gente, né? Estamos tendo essa oportunidade de levar até vocês esse programa, através desse programa, essa comunicação. Então façam um contato com a gente, e eu tenho certeza que eu vou conseguir transferir um pouquinho para vocês dessa visão, dessa paixão que nós temos e dessa necessidade que nós temos aqui no Paraná e no Brasil. Com certeza. Agora, uma última pergunta. Vamos lá. Resumidamente, assim, em uma palavra, como que você resumiria a sua trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional, até o dia de hoje? Em uma palavra, o que fez você chegar até aqui? Desafio. Superação dos desafios. Então, acho que isso é um grande caminho para o sucesso. Eu ainda tenho que caminhar, tenho que pedalar um pouco mais ainda para chegar aonde eu quero. Mas tem um longo caminho pela frente ainda, muitos projetos para implantar. Temos, e isso vai se criando, como a gente comentou aqui, sustentabilidade. Nós temos rodovias a serem implantadas. Você olha lá, o sul do país precisa de novos caminhos. Então, tem um desafio na vida de vocês que vocês superam. Muito bem. Ficou então aí o recado do Hélio Gomes para vocês. Explorem os desafios, né? Porque acho que é através dos desafios que a gente cresce, não é, Hélio? Perfeito, é isso mesmo. Com certeza. Essa foi a entrevista, então, no Renomados com o Hélio Gomes, superintendente do DENIT Paraná. Muito obrigada, Hélio. Obrigada por ter permitido que eu explorasse um pouquinho do lado humano e visionário aqui dessa pessoa tão interessante de conversar. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você aí, estarei sempre à disposição. Esse foi o programa Renomados. Até semana que vem, então, com mais um convidado ilustre aqui no nosso programa, terça-feira, às 22h30. Espero vocês.